Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Bom, gente, então hoje estamos aqui reunidos nessa sexta para falar um pouquinho mais sobre geronto, sobre fisioterapia na saúde do idoso, especificamente. E hoje a gente vai ter uma aula que é uma das aulas mais importantes do semestre, que a gente fala um pouquinho sobre queda. E acho que alguns de vocês já discutiu sobre isso até na execução da APS ou nas outras aulas, mas as quedas, elas são um dos fatores principais para o nosso indivíduo com 60, 70, 80, 90 anos internar, hospitalizar, ter que fazer algum procedimento invasivo e, por fim, vir a óbito. Então, é um fator importante de morbimortalidade quando a gente estuda a saúde do idoso. Uma das coisas que a gente mais vai evitar que aconteça é que esse indivíduo caia. Se ele cair, que ele aprenda as estratégias, né, para ele conseguir cair de um jeito que não se machuque tanto, para que ele consiga se levantar ao cair. Então a gente precisa treinar esse indivíduo para que ele não caia. Então uma das coisas que a gente mais vai fazer nesse semestre aí é estimular a fisioterapia preventiva para esses indivíduos. E sim, por essas e outras que temos diversos grupos de geriatria por aí, né, grupos de idosos na praça, nas quadras de esporte, né? É super importante que esses idosos estejam ativos, estejam se movimentando, estejam sempre com músculos em aquecimento, sempre alongados e sempre trabalhando as reações posturais, né? Então, esse idoso que está ainda com autonomia, com uma marcha livre, sem uso de adaptador ou órtese, é um idoso que vai ter uma tendência a cair menos. Ao se implantar uma órtese, é porque realmente há uma extrema necessidade e essa órtese vai virar ali um suporte para esse idoso também não sofrer a queda. Então, sempre a nossa preocupação maior, nosso foco, é evitar essa queda, então, desse idoso. Bom, então comecemos. Boa noite para quem chegou agora aí, que eu estou vendo gente nova. Bom, o que a gente tem descrito em literatura, galera, é que a queda em si, ou né, secundariamente a queda, né, as causas, as, os sintomas, sinais, enfim, né, as consequências da queda ou a própria queda, juntas, elas são a sexta causa de morte em maiores de 65 anos. Quando a gente fala que é a sexta, a gente fala assim, caramba, então não é tão importante, não é tão prevalente assim, né? Só que, infelizmente, as primeiros, né, 1, 2, 3, 4, quinto e o número 5 aí nos lugares, o quinto lugar para o primeiro, acabam tendo algum tipo de intercorrência que veio, né, a trazer aquela queda ou que poderia ter acontecido a queda. Por exemplo, alterações cardíacas, onde aquele indivíduo sofre, né, um infarto agudo e ele cai. E aí, ao cair, ele pode sofrer uma queda importante. Então, são muitos fatores relacionados, tá, galera? Bom, as lesões diretamente causadas por queda vão ter uma direta associação com hospitalização, com perda da autonomia e independência e com o óbito desse idoso. Queda ao solo, né, e as consequências representam sempre um problema e cada vez mais presentes, né, quando a gente vai estudar atenção primária em saúde. Então, a galera que já deve, alguns de vocês devem estar fazendo estágio lá com a Sara ou com a Marcinha de atenção básica, e é uma das preocupações primordiais, né, dos indivíduos com algum tipo de alteração patológica ou sem alteração patológica, essas quedas. De um modo geral, a incidência anual de queda aumenta de 25% quando esses indivíduos passam dos 70 anos, alcançam a velhice, e de 35% quando eles alcançam já os 75 anos. E essa progressão ela só vai aumentando conforme passam os anos, tá? Bom, e aí um fator preocupante aí da parte feminina, né? Que as mulheres têm um índice de queda maior até os 75 anos de idade. Então, dos 65 aos 75, o índice, né, a probabilidade de mulheres cair é maior. E a partir dessa idade, a frequência é semelhante. Tanto o homem quanto a mulher de 75, 80, 85 anos caem na mesma proporção. Bom,
Um terço dos idosos com mais de 65 anos ou mais e metade dos idosos com 80 anos ou mais caem anualmente pelo menos uma vez, galera. Esse dado é mega preocupante, né? Não sei, a gente teve uma apresentação de APS super interessante ali, com alguns de vocês trouxeram parentes, né? E investiguem, né? Ah, pô, e aquela vovozinha que você investigou, aquele vovô, ele tem quantos anos? Já passou dos 80? Ele caiu alguma vez esse ano? Nem que seja uma queda leve, que não teve nenhuma repercussão. Houve a queda? Em geral, esses indivíduos sofrem pelo menos uma queda ao ano. É estatístico, tá, gente? Bom, e infelizmente, tendo repercussão ou não, né, a gente tem na descrição da literatura que queda é uma das principais, né, se não a principal causa de morte, quando a gente fala que é a morte acidental envolvendo o idoso, né, que não tem a ver com nenhum tipo de agudização de um quadro patológico e tal, né? Idoso não mergulha em águas rasas, né, igual as pessoas com lesão medular. Idoso não leva tiro, né, como o jovem de 20 a 40 anos, né, que é um dos índices maiores de violência por arma de fogo ou por material perfluorcortante. Idoso não acontecem esses incidentes, né? Então, a maioria das coisas que vai acontecer como lesão traumática em idoso vai estar associado à queda, tá, gente? 5% dessas quedas vão acabar resultando em fraturas e 1% desses idosos que caem acabam tendo essa fratura que vai levar a um óbito, né? Bom, a queda em si, ela preocupa a gente por vários problemas, né? Primeiro, é que a gente tem ali, então, quando o idoso ele cai e ele tem uma dificuldade de fazer, né, o ato contrário, que é levantar, ele não consegue se apoiar, colocar a pernoca no chão, dobrar o joelho, né, começar a se levantar sozinho, ele vai ter uma tendência natural, tá, galera? Todos os idosos, todas as pessoas, né, até a gente, quando a gente se machuca, né, a gente tem uma tendência a fazer um repouso maior. Então, a tendência desse indivíduo é se manter mais parado após uma queda importante, ou após uma queda que tenha, né, gerado algum tipo de repercussão na família, ou mesmo na própria pessoa. Isso faz com que esses idosos permaneçam mais tempo acamado ou restritos a uma cadeira, a um leito, por ele não querer, não se sentir mais tão seguro que pode levantar. Bom, idoso que para de levantar, que fica com permanência, né, no leito, principalmente, esse idoso ele vai ter um risco aumentado de desenvolver todas as alterações respiratórias possíveis. Então, o pulmão começa a expandir menos, começa a ter menos complacência pulmonar, menos elasticidade, volumes e capacidades todos diminuem, e a tendência de fazer, então, né, broncoaspiração é maior, a tendência de fazer pneumonia, simplesmente por, né, estar mais restrito ao leito, é maior, aumenta. Então, esse idoso vai ter um risco maior de fazer uma infecção pulmonar, respiratória. O idoso que fica mais quietinho, para de ficar deambulando após uma queda, ele vai beber menos água. Então, se ele mora sozinho, principalmente, é o idoso que não vai mais ter aquela coragem de falar, não estou com sede. Aí ele levanta, vai à geladeira, bebe sua água e volta. Vai no filtro, pega água e volta. O idoso, depois que cai, ele começa só beber, a só criar coragem de levantar e fazer isso quando ele realmente acha que já está com muita sede. Isso não vai acontecer quase nunca. Então, é o idoso que ele para de beber água, começa a apresentar sinais de desidratação. Com muita frequência, o idoso que cai a primeira vez, ele começa a apresentar logo depois sinais de desidratação. E aí alguns sinais de desidratação são bem característicos, como, por exemplo, algumas alterações no nível de consciência. É bem comum, às vezes, o idoso parar no hospital, porque a família vai lá, conversa com ele quando vê que está desorientado. A desorientação, né, a alteração aí de orientação temporal, espacial, não saber onde está, não saber o nome, não saber se está de manhã, se está de tarde, se está de noite, acaba acontecendo, né? E aí você começa a pensar, caramba, mas minha avó tá com Alzheimer do nada, em uma semana evoluiu, o que aconteceu? E às vezes é um quadro leve, né? Simples de desidratação,
que pode estar associado a uma infecção urinária junto ou não, geralmente vem associado a uma infecção urinária. E aí aquele idoso está se hidratando menos, começa a ter ardência a urinar, começa a acumular mais líquido na bexiga e na urina, no canal uretral. E aí você começa a ter, né, um problema metabólico, né? Você começa a ter uma desorientação, uma internação. O paciente às vezes fica tão desorientado que chega a ser entubado, tá, gente, em CTI, por uma simples desidratação. E aí você trata, corre um soro, começa a estabilizar ali a parte eletrolítica. Quando vê o paciente é estubado, tá bem. Muitas vezes acontece, né, quando é uma simples desidratação. Bom, além disso, o idoso que fica mais deitado e mais sentado desenvolve esse problemão aí, que aqui no nosso país tropical, como diria a Anitta aí, garota do Rio, aqui faz calor, né, gente? Tem uma umidade enorme. Então, é muito comum só da gente ficar deitado no colchão num dia mais abafado, onde a janela esteja fechada, não corra um vento, que você sue, né? A sua glândula sudorípara lá começa a produzir suor, e aí você fica suadinho lá na cama e aquilo vai produzir algumas vezes úlceras, principalmente nos picos ósseos, né? Onde você tem grandes proeminências ósseas, você pode abrir ulceração, e essas úlceras elas infeccionam, também fazem, né, que o idoso seja internado. Então é um problema que fica cronificado, tá, galera? É um problema mais difícil de tratar. E isso vem, né, de rebarba e vem só porque esse idoso caiu a primeira vez, ele começou a ficar mais quieto, né? Começou a ficar menos ambulante. Bom, além disso, o medo de cair vai contribuir muito grandemente aí para a restrição, né, da atividade e participação desses vírus na sociedade. A palavra restrição pela sífila está muito relacionada à participação na sociedade, né? Então, o idoso, após a queda, ele vai ter uma dificuldade muito grande de querer voltar a ir à rua. Então é aquele idoso que começa a pedir para a vizinha: você vai à feira? Traz para mim aí uma alface, uma batata, uma cenoura. E ele já não tem mais tanto aquele ímpeto, aquela, né, proatividade de ir até o local e fazer as suas atividades que já estava acostumado a fazer. Bom, a queda. Ô, meu filho. Eu estou trabalhando, tá bom? Cadê sua mamãe? Deixa o celular. Tô usando aqui, tá bom? Depois eu te dou. Onde? Aqui no computador, filho. Deixa o seu celular no computador. Isso, filho. Onde? Que lindo, gente! Que gracinha. Filho, o celular tá carregando, ele tá sem bateria ali. Não dá pra você usar agora, tá bom? Beijo. Ah, meu pai do céu. E essa geração com 4 anos de idade querendo celular, gente, faz o quê? Enfim. E aí da atividade, né? Na verdade, então, o idoso caiu, ele vai começar a ficar mais restrito. A restrição, tanto de participação quanto limitação das atividades de vida diária, provoca, né, uma inatividade física. Isso é clássico, né? O idoso começa a perder massa magra, começa a ficar mais emagrecido, começa a não se alimentar tão bem, porque ele não vai lá buscar aquele lanchinho da tarde. Principalmente os idosos que acabam, né, vivendo sozinhos, né? E é um N muito grande hoje em dia. E essa inatividade vai gerar descondicionamento físico, descondicionamento aeróbio, né? Que vai estar associado a um declínio na funcionalidade dele. Então, ele já parou de fazer algumas atividades de vida, assim como também parou né, começou a ficar restrito sua participação na sociedade. E essa duplinha aqui, ó, de inatividade com diminuição dessa função, né, de vida, seu declínio funcional, essa dupla é uma dupla fatídica aí, que vai gerar risco alto para doenças oportunistas, né, galera? Então, o nosso idoso, que às vezes não está com úlcera de pressão, não fica desidratado, porque ele mantém uma garrafinha de água lá do lado da cabeceira da cama dele, ele fica assistindo a televisãozinha dele, vai fazer seu xixi, faz sua necessidade, toma o banho dele, deita de novo. É um idoso que naturalmente pode apresentar hipertensão, começa a ficar diabético, colesterol aumenta. Então, ele começa a ter fatores de risco para aparecimento de outras doenças. Infecção urinária, acidente vascular cerebral, parkinsonismo,
todas as alterações, né, em diversos sistemas podem começar a aparecer esperando essa atividade aí, esperando essa oportunidade, né, galera? O idoso parar de se mexer, o idoso ficar mais restrito. E isso pode acontecer por um problema psicológico, algumas vezes, só pelo medo da queda que ele já apresentou, ou algumas vezes realmente porque ele está apresentando um risco de queda alto, ele está fraco, ele não está mais conseguindo ficar em pé com qualidade, e aí isso pode ter passado batido numa avaliação com algum profissional, o profissional não reparou. Ou, enfim, né, o paciente, às vezes, nesses questionários que a gente aplica, o paciente quer te agradar, né? Isso é um dado super importante que a gente até comentou na APS. Às vezes o idoso fala o que você quer ouvir. Às vezes ele não fala, mas eu não estou levantando para nada. Mas ele fala assim, eu levanto, tomo meu banho, vou na esquina todo dia. Ele fala como se tivesse uma vida super ativa e às vezes não é a realidade, né? Então, às vezes é bom a gente comparar, inclusive, o dado do questionário com o acompanhante, né? Com a pessoa que leva ele até a sua clínica, porque às vezes o que o idoso fala não é bem a verdade absoluta, né, gente? Isso vale tanto para a questão sentimental quanto para a questão motora. A gente discutiu isso, né? Então, que a família está abandonando ele. Mas os familiares estão ali em volta dele fazendo o máximo que podem algumas vezes. Então, testes como o Apgar familiar, né, que alguns de vocês apresentaram, acreditar no idoso, no que ele diz, mas a gente também tem que pensar, caramba, vamos falar com a família, é isso mesmo? Ele realmente tem uma família que não é funcional? Ou será que é um pouco também de sensação dele, mediante ao quadro dele, a depressão que ele pode estar desenvolvendo, né? Então, a gente sempre tem que ter esse paralelo quando a gente avalia idoso. O idoso ele pode estar apresentando princípios mesmo de depressão, tá, gente? E aí não é demência, não, né? Não fala assim, meu avô tá demenciado. Como é que ele fala isso? Não é demência. Às vezes ele não tem nem quadro de demência. Às vezes ele realmente está num quadro depressivo. Ele realmente entrou num momento de vida onde ele não se vê mais capaz, onde ele não acha que ele tem alguma função na família, a função dele na sociedade acabou. E isso, para algumas pessoas que sempre foram, né, chefes de família, donos da casa, para a mulher e para o homem, tá, gente? Isso às vezes é um baque muito grande. E isso pode significar que a família deixou de se importar com ela. E às vezes é bem pelo contrário, a família está fazendo o impossível, né, para tratar bem aquele idoso algumas vezes. Mas essa duplinha aqui, ó, o idoso começa a parar de andar, começa a ficar mais restrito pela queda, e começa a ter inatividade e declínio funcional, é um fator preditivo para todas as doenças que vocês imaginarem, tá? Osteoporose, sarcopenias associadas a quedas, porque aí o idoso caiu a primeira vez, ele está super bem ainda de condicionamento, está super bem de parte de força muscular, as forças estão ainda preservadas e tal, mas o que acontece? Ele começou a ficar com medo. Psicologicamente, aquela queda não fez bem para ele. O que acontece geralmente, galerinha? Esse idoso para de querer fazer. Ele não levanta mais, ele fica pedindo para levarem as coisas para ele. Ele quer que alguém carregue ele até a sala, dê a mão, dê o braço, duas pessoas para levar. E aí ele começa a entrar nesse perfil aí de idoso inativo e com declínio funcional. E daí, para começar a aparecer algumas alterações patológicas, né, senilidade, começar a entrar em ação, é um pulo. Porque esse idoso vai começar a ficar mais fraco e aí vira uma bola de neve. Porque ele não está fraco. Ele caiu um acidente de percurso. Às vezes, né, o chinelo não encaixou bem, tinha um degrauzinho, ele não viu, pode ter sido um problema visual, pode ter sido um problema auditivo, né, um problema vestibular, mas aconteceu. A partir daí, ele para de andar, ele para de querer fazer as coisas. E aí sim, ele começa a ter fraqueza muscular, os ossos começam a perder mais cálcio, ele começa a entrar, então, né, a ficar nesse círculo que ele fica mais deitado, vendo televisão, mais sentado. Então, todas as vezes que ele vai levantar, ele sente dor no joelho, ele começa a sentir dor no tornozelo, começa a piorar a dor na coluna. E aí pronto, né? Começa a virar esse idoso com alguma patologia, não era o caso, até a queda acontecer. E aí a família às vezes acha que, mas será que ele fraturou alguma coisa? Será que ele bateu a cabeça? Será que aconteceu alguma coisa? Torceu o pé na hora que caiu? E às vezes não, simplesmente foi um acidente e o risco de queda associado depois do acidente na cabeça do idoso, ele vira um risco alto.
e aquele idoso começa a não querer mais fazer, né? Então, isso tem que ser bem avaliado pela família e pelos acompanhantes. Bom, quando a gente fala de queda, a gente tem uns fatores que são bem relevantes, né? Quanto à estabilidade postural. Para a gente se manter de pé, galera, com um equilíbrio constante aí, pensando em estabilidade postural, a gente tem que usar o nosso sistema visual. Então, eu só consigo ficar bem equilibrado, bem posturado, se eu tenho meu input, que a gente chama visual, né? Então, se eu fecho os meus olhos e começo a andar pela minha casa, eu vou tropeçar num degrau, eu vou tropeçar em brinquedo hoje em dia, né? Eu não vou saber bem onde estão as paredes, eu vou ter uma dificuldade muito grande de localizar o meu corpo no espaço, né? Então, o input visual é muito importante quando você quer ter um risco de queda diminuído. E a parte visual nos idosos, algumas vezes, né, começa a ficar em declínio. E aí é interessante, esse cara foi oftalmologista. Nos últimos 5 anos, um idoso com seus 80, 85 anos, ele foi ao oftalmo, ele procurou, ele está enxergando bem? Como está a visão? A acuidade diminuiu? Está com algum tipo de linha diferente na parte pigmentada do olho, né? Avaliem os idosos. E aí vale para nossa casa, hein, galera? Pensem nos nossos avós, nos nossos bisavós aí. Eles estão sendo bem avaliados, porque às vezes a queda não vem por uma fraqueza, não vem por uma alteração de sensibilidade, não vem por um déficit desses claros, né? Ah, tropeçou no próprio pé. Às vezes não, às vezes ele não enxergou, ele não está mais enxergando. Os pisos, né, tem linhas muito finas, um degrau para o outro. E isso acontece para caracoles, gente. Às vezes é aquele idoso ativo que está na rua, vai na praça fazer tudo com os amigos ainda, e aí começa a enxergar menos, e aí um dia está lá na praça, ele erra o banco, um dia ele está lá na praça, ele tropeça no paralelepípedo, um dia ele está lá na praça, ele, né, esbarra em alguém e acaba caindo de bumbum no chão, e numa terceira, quarta queda, ele acaba caindo de forma mais séria. Às vezes faz um TCE, às vezes faz uma fratura de punho, e aí interna. Então, observem a visão. O sistema visual é muito importante, galera. Além do sistema visual, o sistema vestibular funcionando adequadamente é mega importante. Então, não sei quantos de vocês já estudou o sistema vestibular, é um aparelho mega interessante de se estudar. Dentro do nosso ouvido interno, né, a gente tem ali, então, a nossa parte vestibular, onde a gente vai ter ali os canais semicirculares, né, o trículo, o sacro, os cristais. E aí, algumas vezes, né, o aparelho vestibular dos nossos idosos podem falhar, que é a famosa história do idoso estar com um zumbido, não, comecei a ter um zumbido e tal. Esse zumbido pode ter a ver puramente com a parte auditiva, o nervo que leva a audição e o sistema vestibular, eles vão juntos, né? É o nosso oitavo par craniano, o vestíbulo coclear. É um nervo só que fica dentro do ouvido interno e vai lá para o nosso cérebro, levar essas informações, tanto da audição quanto do equilíbrio. E algumas vezes, uma alteração auditiva, ou, né, uma alteração nos canais semicirculares, no labirinto, pode cursar com déficit de equilíbrio e queda. Então, não deixem de escutar um relato de um idoso quando ele fala: puxa, eu estou com um zumbido no ouvido. Esse zumbido, muitas vezes, podem trazer como consequência, daqui a algumas semanas, meses, uma queda para esse idoso, porque ele começa a não ter mais percepção do espaço, né? O sistema vestibular é um sistema importante, que mexe com dois reflexos, basicamente, né? O reflexo vestíbulo ocular, né? O nosso olho virando para um lado e para o outro, a gente não caindo, e o nosso RVE, que é o vestíbulo espinhal, é o nosso pescoço virando para um lado e para o outro e a gente não cair. Então, esses dois reflexos estão presentes na gente desde que a gente é criança, né? A gente vai evoluindo essas possibilidades de posturas altas conforme a gente nasce. E na terceira idade, nosso corpo tá, a nossa máquina tá velhinha, né, galera? Então, muitas vezes, nossos canais eles ficam entupidos, né? Os cristais que ficam circulando nos canais, eles se prendem, eles inflamam, e isso faz com que a gente tenha alteração de equilíbrio. Ou na hora que a gente vira o olho com pressa, isso acontece, não sei se vocês viram o Big Brother ontem, mas era uma prova que eles ficavam rodando, rodando, rodando. E aí o aparelho vestibular da galera, ó, conforme a velocidade aumenta, a pessoa fica tonta, é normal. Náusea, vomita, parece que uma das participantes vomitou, inclusive, na prova. Porque você mexe com o teu aparelho vestibular, nesses movimentos circulares cervical ou de olho,
alteram muito o nosso equilíbrio, tá, gente? E o nosso idoso, quando começa a ter algum tipo de labirintite, a labirintite vai ser uma inflamação simples de labirinto, geralmente vai ser tratada com medicamento e vai, né, adaptar, né? A pessoa sente menos aquela tontura. Mas muitas vezes não é labirintite. O que a gente mais tem visto hoje em dia como fisioterapeutas neurofuncionais é quadros de vestibulopatias, né, doenças do sistema vestibular, associado a quedas, e que não são labirintite. Então, antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, tudo era labirintite, né? A pessoa ficava tonta, tô tonta, não tô me sentindo bem, caía, e labirintite, dá um vertigem e acabou. Cada vez mais a galera da otorrino, os médicos otorrinolaringologistas, né, os otorrinos, cada vez mais eles estão encaminhando esses indivíduos para a fisioterapia vestibular. Porque às vezes não precisa tomar remédio, às vezes é só uma alteração do sistema vestibular. É realmente tentar reposicionar os canais, os cristais dentro dos canais semicirculares, né? E fazer com que esse equilíbrio retorne. Tá? Então, o aparelho vestibular tem toda a importância com o nosso equilíbrio e nossa postura. Tá? Existe muito relato, galera, do pessoal que às vezes está deitado, levanta muito rapidamente, bagunça lá seu sistema vestibular dos dois ouvidos, e aí levanta, fica, né, apaga, fica até preto, ou por uma hipotensão postural, né, levanta muito rápido, ou mesmo por uma alteração de equilíbrio do sistema vestibular. E aí, na hora que levanta, se sente tonto, blaft, cai da cama. Isso aconteceu com a avó da minha esposa. Ela estava em casa um dia, ela já tem seus 93 agora, e aí ela sentou na cama dela. Quando ela foi levantar, não conseguiu levantar. Pum. Ela tem presbiacusia, ela já tem alteração vestibular, ela não consegue ficar mais nas festas, ela sempre reclama do som. Então, assim, tem uma sinalização vestibular importante acontecendo ali, né? Então a gente tem que investigar, tratar. Ela hoje já usa o aparelho de surdez, ela realmente tem um déficit auditivo associado. Então, a gente tem que se atentar para o sistema vestibular. E além do visual e vestibular, a gente tem um sistema super importante e que infelizmente também pode pegar o nosso idoso aí, que é o sistema somatosensorial, né, galera? Então, muitas vezes, o nosso querido vovozinho, vovozinha, não tem mais propriocepção, não tem mais sensibilidade tátil, não tem mais sensibilidade dolorosa. Os receptores cutâneos, aqueles receptores que nós temos desde bem jovens, né? Eles estão sem funcionar. Nossos idosos podem ter déficit de sensibilidade associado à doença, né, a um AVC, a uma diabetes, ou não, ou simplesmente um quadro de senescência. Né? O idoso já está com a planta do pé lá, que ele já não sente muito. Ele nunca teve nenhuma doença, não está com neuropatia diabética, mas ele tem uma dificuldade de percepção da planta do pé dele. Se você encostar lá uma agulha no pé dele e ficar estimulando, ele vai achar que não está passando nada. Então é um idoso que, ao pisar no chão, muitas vezes ele não sente a hora que o calçado, né, ou a própria ponta do pé encosta no chão. Ao não sentir, ele, né, com certeza vai ter algumas instabilidades, né, e aí isso pode cursar com quedas. Então, esses três sistemas, visual, vestibular, Professor, tá travando. Travou. eu caí, tô voltando. Gente, desde terça minha internet tá assim. Voltei, gente. Voltou. Voltou. A minha Caraca. também às vezes fica assim, horrível. A minha hoje tá péssima. Essa semana não tá Eu legal, tô caindo galera. direto. Ainda bem que a gente tá voltando a ter aula presencial a partir de semana que vem. Que caraca, já pensou ficar isso até... Cara, não, sério, tá muito complicado. Na terça eu tava dando aula no primeiro período. Eu devo ter caído umas 7 vezes, pelo menos, gente. Aí eu falo, gente, desculpa, voltei. Os alunos já estavam até rindo. Falaram, professor, a gente sabe que você vai voltar. Vai lá, vai com calma, desliga, reinicia. Naquele dia da APS foi horrível. Eu me senti horrível, porque eu não conseguia ficar parado. Eu não sei o que tá acontecendo. A net, eu sou Virto, aquela net, né? Que é televisão, não sei o que. Nunca foi assim. A gente tá tendo esse negócio de aula remota há mais de um ano já, né? Nunca ficou tão estável. Essa semana tá horrível, cara. Não sei o que tá acontecendo. Enfim,
voltemos, né? Tá apresentando para vocês, às vezes quando eu caio para a apresentação, ainda continua apresentando aí, gente? Continua, né? Então esses 3 sistemas, galera, sempre vão estar interligados e vão ter uma super associação aí com o nosso equilíbrio, com a nossa estabilidade postural, tá? Muito bem. Para a gente ficar em pé, a gente tem que ser mantido no que a gente chama de postura ereta quieta. O nome disso, fisioterapeuticamente falando, né, quando a gente vai começar a trabalhar, daqui a pouquinho vocês vão estar no estágio, trabalhando, a gente chama isso de ortostatismo, né? Que é a possibilidade, então, da gente ficar em pé, parado. Antes da gente trabalhar marcha com os nossos indivíduos, e aí vale para CTI, neuro, ortopedia, geriatria, qualquer área, galera. Antes de andar, coloquem seu paciente em pé. Se ele fica em pé, né, no que a gente chama então de ortostatismo com estabilidade, aí a gente consegue trabalhar, né, a marcha e o degrau e marcha rápida, mas atentem, né? É uma falha, às vezes, bobinha da galera que quando se forma, que é colocar o paciente para andar. Não, vamos andar, vamos andar. O paciente fez um AVC, vamos colocar ele para andar. Gente, esse paciente já fica sentado, ele senta com estabilidade. É igual ao nosso idoso. Nosso idoso caiu, tá cheio de medo, enfraqueceu, perdeu massa muscular, principalmente psicologicamente, ele ficou muito mal. Você vai pegar, vai dar a mão para esse idoso e vai ficar dando passeio com ele pela casa? Desce um pouquinho, né? Maneira um pouquinho. Vamos colocar esse paciente sentado. Vamos fazer tarefas sentados. Vamos colocar ele para jogar alguma coisa, para trocar roupa, para comer, sem apoio, né? Sentar sem apoio nenhum nas costas. Ficou bem? Ficou estável? Desloca ele para um lado, desloca para o outro, né? Aquelas técnicas simples ali de você tentar ganhar, né, musculatura de tronco, que é a reversão de estabilização, o nome. Ficou bem sentado? Vamos ver se ele levanta. Coloca ele em pé primeiro. Coloca ele em pé, deixa ele parado. Fica lá, conta 1 minuto, né? Vê se ele fica 1 minuto bem. Se ele consegue virar o pescoço para um lado e para o outro. Se ele consegue encostar em você de um lado para o outro. Se ele senta e levanta repetidas vezes. Vê se não vai fadigar. Vê se aquele músculo ali não, né? 2, 3 semanas de uma queda importante. O idoso está sem levantar esse tempo todo. Será que o quadríceps dele vai estar ainda bacanão? Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma aquecida nessa musculatura. Estimula. Lógico, não vai fazer, né? Fortalecimento de quadríceps deitado, o cara lá chutando a sua mão 10 vezes. Cara, bota ele na postura. Coloca ele já com as perninhas no chão, apoiado. Ah, ele tá com muito medo, Rodrigo. Ele não quer botar o pé no chão de jeito nenhum. Compreensível. Apoia ele, fica na frente dele. Isso é bem comum acontecer com menina. Às vezes o idoso, o homem, vê a menina, e às vezes a menina tem um corpo pequeno, né? Fala assim, você não vai me aguentar não, minha filha. Aguento, fala para ele que você aguenta. Estimula, apoia, bota a mão no seu ombro, levanta junto com ele. Levanta e senta, coloca ele em pé, desloca ele para um lado, desloca para o outro. Alcancem o ortostatismo, tá, gente? A gente dá uma mancada muito grande quando a gente quer passar a carroça na frente dos bois. A gente quer que o cara saia andando, mas ele não tem estabilidade estática ainda. E essa estabilidade estática, né, que a gente chama de postura ereta quieta, ela respeita as leis físicas que são definidas pela literatura de forma muito clássica. E aí na faculdade de vocês têm aí a faca e o queijo na mão, para quem gosta de estudar principalmente, que a gente tem uma plataforma aí de peso, né, uma estabilometria, super utilizável aí no mestrado, no doutorado da SOAN. E essa plataforma de peso, ela traz para a gente o quê, né, gente? Definições como essa, que a gente tem então uma base de suporte. O que é a base de suporte, galera? É o espaço compreendido entre uma borda lateral de um pé até a borda lateral do outro pé. A gente sabe, hoje em dia, que todos esses variáveis aqui, ó, centro de massa, centro de gravidade e a projeção desse centro de gravidade, né, deslocado lá para frente, que a gente vai chamar então de centro de pressão, que fica lá na plataforma de força, aparecendo para a gente um pontinho lá na estabilometria, o que a gente já está descrito amplamente na literatura há muitos e muitos anos é que essa base de suporte, ela limita, então, o que a gente chama de estabilidade. O nosso centro de gravidade, centro de pressão, ele precisa estar dentro dessa área de base de suporte.
E aí a gente já faz uma relação que é, ó, moleza. Idoso, que está com anteriorização de tronco, né? Está jogando o centro de gravidade para frente. Então, aquele pontinho de centro de pressão vai lá para frente da base de suporte. O que acontece com esse idoso muitas vezes quando ele levanta? Queda. Ele cai. O idoso, que não está com uma força de tronco legal, que na hora que você bota ele sentado, ele começa a jogar o peso para trás. Se você botar ele em pé, ele fica se jogando para trás. O centro de gravidade dele está deslocado para trás. Saiu daquela área de base de suporte, está lá para trás. É uma linha imaginária, né, gente? A gente tem que imaginar o peso do corpo dele sendo jogado num ponto no chão. Se ele está com essa linha de centro de gravidade jogado para trás, queda. Se essa linha está deslocada para o lado, isso é muito comum acontecer em pacientes com AVC que tem o síndrome de Pusher, né? Onde o paciente se empurra para o lado fraco, deslocou o centro de gravidade para fora da base de suporte, né? Entre as linhas laterais do pé, jogou o peso para fora, queda, gente. Então, esse conceito, né, de centro de gravidade, centro de pressão e limites de base de suporte são importantíssimos para a gente entender por que o idoso muitas vezes cai. E simplesmente ele joga esse pontinho aí, que seria o nosso centro de pressão, que a gente vê na plataforma de força. A gente fala mais de centro de gravidade, né? Quando a gente fala de um idoso que está andando na rua normal, que está em pé com a gente, se a gente não tem esse dado para analisar na nossa clínica. Esse centro de gravidade, ele tem que estar dentro dessa área de limite de estabilidade aqui, rapaziada. Oi, Jéssica. Boa noite. Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Se levantou Eu entrei a mão agora aí, porque eu saí do trabalho, tô no ônibus. tá na paz. Estou gravando aqui, depois você vê o comecinho. Tá bom. Tá? Ó, então a base de suporte, ela vai limitar, né, a área onde esse centro de gravidade ele pode flutuar. Ele pode ir um pouquinho para o lado, pode ir um pouquinho para o outro, pode ir um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas se ele sai dessa área dos limites de estabilidade aí do centro de pressão, esse idoso muitas vezes vai sofrer o que a gente chama de queda. E isso não vai ser bacana, como a gente está estudando desde o primeiro slide, né? Então, o conceito de estabilidade postural, né? Na postura ereta e com os pés imóveis, a projeção vertical desse centro de gravidade do corpo tem que ser mantida dentro da base de suporte, né? E aí, essa manutenção determina o limite da nossa estabilidade, que a gente chama, então, de equilíbrio do indivíduo, tá, gente? Permitindo a realização de vários movimentos, com a cintura, com o braço, com a cabeça, né? Desde que você esteja deslocando verticalmente o seu peso, vamos falar assim, né? Dentro da sua base de suporte. Bom, essa é a definição básica do que a gente tem para controle postural, né? Que é a regulação da posição do corpo no espaço para o propósito de estabilidade e orientação postural. Eu gosto muito de falar sobre isso, meu mestrado foi sobre isso, acho que na Michelle pode ser alguma coisa parecida com isso também, que é uma das coisas que a gente mais estuda ali no nosso mestrado aqui, né? Como assim musculatura, Carmen? Se tá com a musculatura flácida ou precisar fortalecer, uma coisa do A gente tem que descobrir os porquês. É isso aí, Carmen. A gente sabe que o idoso, quando fica em pé, o peito dele está, né, inclinado para frente. Então, a cabeça, o peito, está todo jogado para frente, o que significa que esse indivíduo está com centro de gravidade lá na frente. Ao invés de estar no meio do pé, está na frente do pé. Então, é o idoso que vai ficar procurando esse centro de gravidade, ele vai dar aqueles passinhos para frente, pum, e uma hora vai cair. Não vai ter força para segurar. Pode ser por fraqueza, pode ser por dor na coluna, pode ser por instabilidade pélvica, pode ser por fraqueza no joelho. A gente tem que investigar as causas, tá? Mas essa alteração aí do centro de gravidade é impressionantemente regular e importante. Você tá sem áudio, Michele? Você não consegue falar só, né? Espero eu. Você tá ouvindo, né? Beleza, gente. Então, o que a gente tem descrito na literatura é que os nossos idosos têm risco de queda. A partir dos 70 anos, a gente viu que o risco vai aumentando, de 5 em 5 anos vai aumentando muito, muito mais, né? E a gente tem possibilidades variadas aí para avaliar o equilíbrio estático e dinâmico dos nossos idosos. Como, por exemplo, tá, que bom, Michele, manobra de Romberg, as escalas de Tinet, se apresentaram algumas na semana passada, né? Teste de alcance funcional, Timed Up and Go, né? Que o paciente está sentadinho, ele levanta, anda, volta e senta de novo. Fugmayer, uma escala super, né, completinha para a gente fazer, muito relacionada a AVC.
E a escala de equilíbrio de Berg. A escala de equilíbrio de Berg, ela foi bem descrita na literatura já há bastante tempo, né? Valeu, Michele. E ela avalia o risco de queda dos indivíduos. Alguns de vocês até aplicaram nos idosos das APS de vocês, eu acho super importante. Uma das dinâmicas que eu tenho para fazer com vocês na aula prática é a gente fazer a escala de Berg em algum idoso que vai aparecer na aula para gente. Aceito sugestões aí de papais, vovós e mamães. Brincadeira. Para a gente saber fazer, porque na verdade a gente vê, a gente ouve, a gente lê, mas a gente não sabe fazer, né? E a gente tem que aprender. Bom, a escala de Berg, eu trouxe ela para vocês inteirinha aqui. Então, depois, quem tiver curiosidade, quiser fazer com o pai, com a mãe, com a avó, é legal de fazer. São 14 tópicos, rapidinho, e são de execução, né? A gente não pergunta se o cara faz, a gente pede para ele fazer na nossa frente. Primeiro item é ele passar da posição sentada para de pé, e aí você pede para ele levantar sem usar as mãos. E você vai marcar se ele tomou 4 pontos, 3, 2, 1 ou 0. Se ele levantou sem usar a mão e ficou estável, independente, ele recebe nota 4. O que muitas vezes vai acontecer com o nosso idoso, rapaziada? Ele vai se levantar independente, mas ele vai usar as mãos. Muitas vezes ele até levanta, mas ele demora um pouquinho, ele fica lá, peraí, ele levanta, bota a mão e levanta, então, depois de algumas tentativas. Ou ele vai precisar de uma ajuda para levantar, você vai ter que dar a mão, ele levanta, e aí você já não é mais independente. Ou realmente ele precisa de uma ajuda grande, né, moderada ou máxima, para se levantar. Então é uma escala que no próprio resultado você já lê e você vê como foi. E aí você anota ali o X. E você vai somando todos os 14 tópicos. No final você vai ter um valor cheio, e aí você vai somar e vai dizer se esse indivíduo está com risco de queda alto. Eu vou ler um por um, e aí no final a gente debate um pouquinho sobre o que vocês acham que são os itens mais interessantes e tal, tá? Então, o primeiro item eu acho muito bacana. É um item que dá para a gente fazer, inclusive, como teste funcional, né? Eu estava vendo com o Rodrigo Pena aí falando de Covid, e esse teste de levantar algumas vezes, né, está sendo usado, inclusive, para medir fadiga, para avaliar Covid e tal. Só a pessoa se levantar e sentar, né? Que é uma maravilha. Permanecer em pé sem apoio, você vai pedir para ele ficar em pé 2 minutos sem segurar em nada, ver se ele vai ficar. E aí tem uma orientação legal, ó. Se o paciente ficar em pé, então, por 2 minutos, já pula o item 3 e vai direto para o 4, né? Porque o item 3, ó, ele fica sentado sem apoio nas costas. Mas se ele fica em pé sem apoio por 2 minutos, com certeza ele fica sentado. Você pode marcar o número 4 aqui. Quarta questão. Passar da posição em pé para a posição sentado. E aí você pede para o indivíduo sentar. A gente vai ver se ele senta com segurança, com o uso mínimo das mãos. Se ele precisou usar a mão, foi muito pouquinho. Se ele controla a descida só com a mão. Se ele usa a perna, né, para conseguir se encostar na cadeira, e aí ele senta. Se ele senta independente, mas tem uma descida sem controle, você precisa de ajuda. Aí você vai dando ponto ali para ele. Número 5, né? Você arrume 2 cadeiras perpendiculares, né? Uma de um lado e outra do outro. Ou uma de frente para outra. E pede para esse indivíduo, então, passar de uma cadeira com o apoio do braço para uma sem apoio. E depois vice-versa, ele voltar para aquela cadeira inicial, tá? E aí você vai ver, então, se ele consegue fazer isso com segurança, usando pouco a mão e tal. Número 6, permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados. A instrução é o indivíduo ficar em pé e você tirar o que a gente chama de input visual. Não precisa ficar com os pés juntos, tá, gente? É só botar o pé, não segurar em nada e, ó, fechar o olho. Se ele ficar por 10 segundos, com segurança, ele recebe nota 4. Se ele fica em pé por 10 segundos, mas ele precisa, né, que alguém fique do lado, fica aqui do meu lado, senão eu vou cair e tal, é o número 3. Se ele fica em pé por menos de 10 segundos, né, por 3 segundos, 5 segundos, aí ele recebe nota 2. Se ele é incapaz de ficar com o olho fechado, perde ponto e por aí vai. Número 7, ficar em pé sem apoio com os pés juntinhos. Junta o pé do paciente, cola a borda medial com borda medial ali, ó, e fica lá, de olho aberto, ó. É para ficar por 1 minuto. Se ele fica com segurança, nota 4. 8, alcance a frente com o braço estendido, ficando em pé. É levantar aqui, ó, glenomeral 90 graus, esticar os dedos e tentar alcançar a frente o mais longe possível. Na clínica, galera, geralmente, como a gente fazia esse teste? A gente colocava ele na parede, apoiado,
marcava com a régua ali onde era o início da ponta do dedo dele, ele ficava esticadão lá, a gente inclinava o paciente, ele inclinava sozinho, né? E no final a gente marcava com a régua aonde ele começou e aonde ele terminou, e você marcava os centímetros. É uma forma de fazer. É ruim que ele fica um pouquinho apoiado, né, com o ombro na parede, a gente desencosta o corpo, deixa só o braço apoiado, dá uma segurança, mas pelo menos o indivíduo vai inclinar e a gente vai conseguir medir quantos centímetros foi. Porque a resposta, galera, é em centímetros, ó. Então, se ele avança à frente mais que 25 centímetros, se ele avança à frente mais que 12, se ele avança à frente só 5 centímetros, se ele avança à frente, mas só de mão dada, ou se ele perde o equilíbrio. Então, a gente tem que medir, né, se é um espaço grande, um espaço maior que ele conseguiu alcançar. Tá? O ideal para a gente fazer é com uma reguinha, tá? 9, pegar um objeto no chão. Então, o paciente tem que estar em pé e pegar o chinelo que está no chão, ou algum objeto, uma caneta, alguma coisa que, né, também não seja tão impossível de pegar. Colocar, sei lá, uma folha de papel, que é fininha, é horrível, né? Mas coloca um objeto que ele consiga ter apreensão bacana e ver se ele abaixa e levanta, partindo de pé, hein, galera? E aí você vê lá se ele foi capaz de pegar com segurança, com supervisão e tal. 10, se o paciente se vira, olha para trás por cima do ombro direito e esquerdo enquanto fica de pé. Que é ele olhar em cima do ombro de um lado, olhar em cima, virar 360, né? Sem os pés saírem do chão, tá, gente? E aí você vai dar os pontos ali. O outro 11, ó, girar 360. Pedir para ele, ó, rodar uma vez, né? Ao redor de si mesmo. Uma vez, depois o contrário. Se ele girou esses 360 graus e demorou 4 segundos ou menos, foi rapidinho, nota 4. Então você tem que estar com o cronômetro na hora e ver se ele girou rápido, né? 12. Posicionar o pé num banquinho alternado. Então é ficar no monopodão, né? Bota o pé em cima, tira. Bota o outro pé em cima, tira. Bota o outro pé, tira. Tem que fazer 4 vezes com cada pé. Se ele fez esses 8 movimentos em 20 segundos, nota 4. Se ele fez esses 8 movimentos em mais de 20 segundos, nota 3. Então você tem que estar com cronômetro, né? A 10 e a 12 foram com cronômetros, né? Foi a 10? Não, a 10 não. A 11 e a 12, né? Que tem que ficar com 4 segundinhos. E para terminar as duas últimas, a 13, que é ficar em pé sem apoio, com o pé na frente, que é fazer então o tandem, colocar um calcanhar na frente do pé do outro lá, e ele ficar lá de olho aberto. E a 14, que é ele ficar num pé só. Levanta um pé do chão e fica lá também por alguns segundos. Aí tem que estar do 11 em diante, ó, cronômetro, galera. Tem que ver se ele fica pelo menos 10 segundos num pé só. Essa é a escala de Berg, galera. Alguns grupos fez o trabalho usando essa escala semana passada, né? É uma escala que avalia, então, o risco de queda e é aplicada em grupos diversos, em idosos, em pacientes com sequelas neurológicas, em crianças, tá? Então, muitos grupos podem ser usados a escala para risco de queda. A gente tem o valor máximo, se a pessoa receber 4 pontos em todas elas, ela recebe 56 pontos. Que, pelo que é descrito na literatura, significa que a pessoa tem 10% de risco de queda. É o risco que todos nós temos de cair. Todos nós, queridos, independente de estarmos sadios, né, saudáveis ou não, temos um risco de queda, que é de 10% aproximadamente. Quanto mais pontos você perde, 55, 54, 53, 52, aí vai aumentando o nosso risco de queda, ficando com 15%, 20%, 30% de risco de queda. Tá? Então, é uma escala que vai avaliar a chance, né, o risco dessa pessoa cair. Então, ela é muito utilizada em diversos grupos para ver se esse indivíduo está com risco alto ou baixo de queda, tá? E só de ler os itens, a gente já imagina os idosos que a gente conhece falando, caramba, nesse aí eu acho que minha avó não passava. Nesse aí eu acho que aquela vovozinha que eu atendo, ela não ficava firme, não. Então, existem muitas possibilidades terapêuticas só para fazer um teste desse. Porque aí, na hora que você determina ou descreve no teste, né, que ela não consegue levantar de uma cadeira sem usar o braço, por exemplo, ela recebeu nota baixa, porque ela usou a mão, um dos objetivos terapêuticos nossos é fortalecer a perna, fortalecer quadríceps, fortalecer quadril, fortalecer tronco, para que ela consiga levantar sem precisar usar o braço. Então, vira nosso objetivo, né? Para que a gente escala, né? Para que a gente avalia paciente? Por que a gente usa essas bodegas aí tanto, né? Porque é daí que saem os objetivos da nossa terapia.
O paciente que não consegue inclinar o tronco à frente, com o braço esticado, é um paciente que está com muita fraqueza de tronco. E aí, galera, não precisa ser nenhum mestre dos magos, não. Nossa, mas o Rodrigo fala como se fosse fácil. Não, galera. Faz uma abdominal. Ó, 1, 2, vai fortalecer o abdômen do seu idoso. Faz um fortalecimento de paravertebrais, coloca ele sentado nos iscos, começa a fazer força para trás, começa a levar ele para frente, para trás, para ele dividir a força com você. Fortalece o tronco. Parece uma bobagem, mas todo mundo sabe fazer. Bom, beleza, a gente está começando na faculdade agora, vendo, né, terapias possíveis, exercícios possíveis, a gente viu cinesioterapia, terapia manual. É isso, galera. Como é que a gente faz um idoso que está tendo, para levantar, está tendo que botar a mão? Quando a gente levanta, o que a gente precisa? Um tronco bacana e quadríceps e ilipsoas fortes e funcionais. Pô, fortalecer quadríceps, galera, é fazer extensão de joelho. E aí, você pode fazer até na postura baixa, que é o que eu falei mais cedo aí agora. Deita o cara, coloca um triângulo embaixo do joelho dele, ó, chuta o ar. 1, 2, 3. Tá fortalecendo o quadríceps. Coloca ele sentado na beira da cama lá do CTI, estica o joelho e volta. Estica o joelho. Tá fortalecendo o quadríceps, galera. Então, os exercícios, o que fazer, são fáceis. Ninguém precisa fazer curso daquilo outro. Vocês precisam saber cinesioterapia, que é simplesmente fazer as contrações quando o paciente precisa fazer um ativo livre, quando ele não está conseguindo fazer um ativo assistido, quando ele começar a ficar mais forte, um ativo resistido, do músculo certo para aquela atividade que você quer treinar com ele. É saber o movimento e saber que músculo que contrai. Daí, galera, você vai usar eletroestimulação, se vai usar bola suíça, se vai usar taping, se vai usar ventosa, se vai usar o que vocês quiserem usar, aí vai da leitura de vocês, da prática baseada em evidências de vocês, e vocês acreditam que funcione para aquela doença. Agora, cinesioterapia sempre vai funcionar. É padrão ouro para qualquer patologia, galera. É você botar a mão e falar, ó, 3 de 10 comigo, acabou. Ah, pô, mas que músculo que eu vou treinar? O músculo que está fraco. Aí a gente tem que ter uma visão objetiva. Pô, ele está colocando a mão para levantar. Então ele não tem um quadríceps muito forte, nem um tronco, né? Ele não está conseguindo ter paravertebral bacana. O abdômen pode estar muito flácido, né? Porque na hora que você levanta, você tem que trincar o abdômen. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Fortalecer tronco, fortalecer perna, fortalecer joelho. Beleza, galera? Enfim. Bom, nosso objetivo maior, né, é ficar em pé, os nossos indivíduos, ganhar o que a gente chamou então de ortostatismo. E depois que o nosso idoso alcança uma postura ortostática bacana, check. Próxima etapa, às vezes no mesmo dia de terapia, é já começar a fazer um treino de marcha, né? Fazer esse indivíduo sair do estático e começar a treinar o dinâmico. Para treinar o dinâmico, a gente vai ter que entender os conceitos de marcha, de biomecânica básica de marcha, né? O que contrai, o que não contrai, o que funciona, o que não funciona. Vamos por partes, então, né? Bom, então a gente tem, né? De acordo com a idade, a gente vai ter ali algumas alterações que são clássicas do idoso. Então a gente vai ter a fase de duplo apoio, né? Que é quando o idoso coloca os 2 pés no chão. Quando ele está saindo de um balanço, começando um apoio, né? A gente chama essa fase ali de duplo apoio, geralmente. E é uma fase que o idoso ele acaba fazendo com mais presença, né? A gente quase não faz duplo apoio, geralmente quando a gente coloca o calcanhar de um pé ao outro, já está, né, na pontinha para sair, mas o idoso, por ele ter uma marcha mais lenta e com menos amplitude, ele acaba ficando mais tempo com os 2 pés no chão, aí ele tira um, já encosta logo no chão, aí ele tira outro, já encosta logo no chão, então ele fica mais tempo em duplo apoio, tá, galera? O idoso ele tem esse costume de arrastar o pé, ter uma marcha mais arrastada, tá, galera? Então, o duplo apoio vai ter mais presença, né? As oscilações e as propulsões podem estar alteradas. Então, classicamente, a gente tem as fases da marcha que são descritas para qualquer indivíduo, e isso já está aí, ó, no sangue de vocês, né? Esperamos nós, que é a fase de apoio, onde o pezinho pretinho, que é a pernoca preta, ó, encosta no chão e ela fica apoiada, 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 apoiada.
E temos a fase de balanço, que é onde a pernoca pretinha aqui, ó, ela sai do chão. Então você levanta o pé do chão, avança a perna à frente e depois chega com o pé lá na frente para você de novo encostar o pé no chão. Quando encostar, volta a ser fase de apoio. Então a gente tem duas fases clássicas: apoio e balanço. Enquanto uma perna está no apoio, obrigatoriamente a outra precisaria estar no balanço, né? Para a gente ter uma marcha constante. Tudo bem com apoio e balanço? Tudo bem com o que eu estou falando até agora? Vocês estão calados, não estou entendendo vocês. Tudo bem, sim, professor. Tudo bem? Definição de estabilidade, de centro de gravidade, base de suporte, né? Tudo isso vocês já ouviram falar, né? Beleza. Então essas são as fases básicas. Na fase de apoio, a gente sabe, né? Que a gente começa lá com o contato do calcanhar no solo. Como é que alguém falou alguma coisa? Foi Jéssica. Fala, Jéssica. Foi sem querer, né? Jéssica levantou a mão, foi sem querer. Então, a fase de apoio vai ser o início lá no contato inicial, né? Encostar o calcanhar no chão. Beleza. E o final da fase de apoio, ela vai terminar lá no pré-balanço, né? Antes de você tirar o pezinho do chão. 60% do que a gente chama de ciclo da marcha, galera, ela fica... ela é presente na fase de apoio. Então, em indivíduos normais, a gente fica mais tempo apoiando do que balançando. Já é uma tendência, né? O idoso, muito mais, né, gente? O percentual da fase de apoio aumenta quando a marcha é mais lenta. Então, como os idosos têm uma tendência a ter a marcha mais lenta, eles vão ter mais fase de apoio ainda do que nós, indivíduos mais jovens, né? Assim como também na corrida, né, a gente tem mais a fase de voo. Então, a gente tem a fase onde a gente não está sustentando nenhum dos dois pés no chão, né? O idoso, como anda mais devagar, ele vai ter um aumento aí da fase de marcha, que é a fase de apoio. Então, a fase de apoio é subdividida em contato inicial, resposta à carga, que a gente chama então de apoio inicial. Depois, o apoio médio e o apoio terminal, e você tem aquela subfasezinha do pré-balanço. Então, contato inicial é uma subfase, que é o início. Aí tem apoio inicial, apoio médio, apoio final. E depois você tem o pré-balanço, que é o final da fase de apoio. A fase de apoio, né, tem como função dar a sustentação do corpo, né, então apoiar o corpo no chão, manter o equilíbrio de forma monopodal, com um pé só, né, manter a nossa postura ereta sobre uma base de apoio. É da fase de apoio que a gente faz, que a gente chama então de propulsão, que a gente gera energia, então, permitindo o movimento de propulsão do corpo para frente. E a gente absorve a energia mecânica, né, que na hora que a gente está vindo, né, de uma propulsão, a gente encosta o pé no chão, a gente dá uma freada, a gente absorve aquele impacto, e aí na hora que a gente sai do chão, a gente empurra de novo o chão, a gente faz uma nova propulsão, né? Então, ele, além de absorver a energia mecânica, também é o momento que faz a propulsão. Cinematicamente falando, né, essa fase vai começar com uma a tíbia vai girar em torno do pé, o joelho vai se flexionar, depois você estende o quadril, o joelho e dorsiflexão de tornozelo, e aí o corpo vai avançar à frente, né? A outra perna está balançando, a sua perna está no apoio, o pezinho está indo para trás e o corpo está indo para frente. O movimento do tronco à frente sobre o quadril vai causar uma rotação interna de quadril e até o completo suporte do peso corporal, e aí começa de novo uma rotação externa de quadril. Então é um momento que o quadril roda internamente, depois ele volta a rodar externamente. A adução dos quadris é evitada pelo glúteo médio, e essa frase aqui é importantíssima para a gente que quer trabalhar fraqueza de perna na hora da marcha. Na hora que a gente está, então, com a perna no chão, né, e a outra está balançando, na hora da fase de apoio de uma perna, a gente tem que ativar o glúteo médio, porque senão a tendência da nossa coxa é aduzir. Essa adução vai ser evitada se o nosso glúteo médio estiver forte. Então, galera, na hora que o nosso corpo está avançando, né, com a perna contralateral está balançando, e o nosso corpo está passando, né, por cima desse pé que está apoiando, o nosso glúteo médio fica ali, ativaço, para a gente não fazer um valgo, para a gente não aduzir a nossa coxa, tá, gente?
Perto de fazer o pré-balanço, o joelho começa a fazer uma flexãozinha e você tira o calcanhar do chão. E aí você tem maior extensão de quadril nesse momento, né? A coxa está lá para trás e você empurra o chão com a pontinha do seu pé. Aí os flexores de quadril estão muito alongados, né? Porque você está com o quadril estendido. E aí você faz a oscilação, então, da perna para frente. A pelve faz uma leve depressão, né? Durante o apoio, a pelve faz uma depressão, depois no balanço ela eleva de novo. Bom, a fase de balanço é simples, né? Balanço inicial, balanço médio, balanço terminal. Ela vai começar quando você tira o pé do chão, lá depois do pré-balanço, né, gente? E ela dura 40% do ciclo de marcha. Cada perna da gente, ela tá uma hora apoiando, uma hora balançando, né? A gente sempre fica alternado, né? Numa marcha normal. Bom, a principal função da fase de balanço é a retirada do pé do chão, você não arrastar o pé, levar o pé à frente e preparar o pouso do pé sobre o solo, né? O pé vai ter uma curva suave, né? Que ele vai fazer, ele vai encostar no chão suavemente para absorver o impacto. É o certo, né? Ele absorver de forma suave. Pensando em cinemática de movimento. Assim que a gente tira os dedos do pé do chão, né? No pré-balanço a gente empurra o chão e o pé começa a flutuar, a gente está com flexão plantar, flexão de joelho e extensão de quadril. Aí vai acontecer a flexão de quadril, né? A perna vai avançar, quando a balança, né? Ela vai para frente, a coxa, e o joelho dobra. Para o pé não arrastar no chão, o joelho faz uma flexão. Depois o quadril continua flexionado e o joelho vai ser estendido. E aí você começa a fazer uma dorse de tornozelo. E no final do balanço, os flexores de joelho também estão ativos, desacelerando o movimento da perna. A pelve, no balanço, ela eleva. A gente falou que no apoio ela desce, na hora que a perna balança, ela eleva. Então ela fica descendo no apoio, subindo no balanço. Descendo no apoio, subindo no balanço. E a velocidade da marcha vai depender da eficiência do balanço. Porque o tamanho do passo e da passada depende de quão longe, né, o pé vai conseguir ir para frente no balanço que a gente dá. Idoso geralmente tem uma fase de balanço bem curtinha, bem rápida, então a velocidade da marcha ela é muito lenta, porque ele não balança muito a perna. Ele dá um passo curtinho, aí vai com a outra perna. Aí dá um passo curtinho e vai com a outra perna. Curtinho, curtinho. Então a velocidade fica lenta. Bom, o que a gente acabou de conversar, né, que é bem presente nos idosos, o duplo apoio, que é o momento em que ambos os pés estão em contato com o solo. Então, é dentro da fase de apoio de um pé com a fase de balanço do outro pé, né, o pré-balanço do outro pé. É uma fase crítica que a gente transfere o peso, então, do membro que está lá, né, balançando para o outro que vai estar apoiando, né? Então, o equilíbrio, né, nosso centro de gravidade, ele tem que estar jogado ali no meio dessa marcha, para ele conseguir balançar e jogar o peso numa perna, aí ele encosta o outro pé e a outra perna balança, e encosta o outro pé e a outra perna balança, e o centro de gravidade vai ficar oscilando ali dentro daquela área de estabilidade, né, gente? Quando você anda mais rápido, aí você tem pouco duplo apoio, né, porque significa que você está numa fase de voo livre. Você está correndo, os dois pés estão no chão, você encosta um pé, tira o pé do chão, encosta o outro pé, tira o pé do chão. Enquanto isso, você está correndo, né? Então você acaba com a fase de duplo apoio. Bom, nosso tronco, né, durante a marcha, ele vai, né, fazer esse movimento, então, de anteriorizar, e aí a gente viu que no apoio ele inclina inferiormente, e depois no balanço ele inclina superiormente, né? Ele diminui e ele aumenta. Bom, idoso anda igual adulto jovem ou adulto criança, adulto adolescente? Infelizmente não, né, galera? Tem algumas alterações, tá? Então a gente vai ter velocidade diminuída, né? Então essa questão aí de fase de balanço, né? Com aquele tempo de balanço diminuído, um passo pouco alargado, diminuição do comprimento do passo, diminuição da elevação do membro inferior na fase de balanço. O pé, ele não fica mais sendo colocado em dorse e ele não sai em plante. Geralmente o pé ele levanta plano e desce plano, levanta plano e desce plano, ele perde a mobilidade do tornozelo. Largura da passada, né, que são 2 passos, fica também diminuída, né, que o passo está diminuído. A rotação pélvica pode estar aumentada, essa inclinação, né, para frente, para trás e depressão. E você tem um aumento na base de sustentação no duplo apoio. O paciente fica mais tempo em duplo apoio.
Isso acontece principalmente, gente, pela diminuição da amplitude dos passos e não pela cadência da marcha, né? Então, às vezes, o idoso tem até uma cadência boa, ele anda passos igual a gente, mas a amplitude diminui, então a tendência é ele demorar mais para chegar no lugar que ele tem que chegar. Então, a velocidade diminui. O idoso vai passar por uma porcentagem maior do ciclo da marcha na fase de apoio, né, de sustentação, comparado com a gente, né, de indivíduos mais jovens. Né? Então, ele fica mais tempo apoiando com ambos os pés. Bom, então, é de fundamental importância, uma vez que o tratamento de fraturas, né, vai ser de alto custo, de alta morbidade, de muita mortalidade, então é muito importante que a gente previna essa queda, né, porque não queremos grandes períodos de internação, não queremos que o idoso fique necessitado de ter um cuidador especialista, né, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta. O idoso teria que ficar autônomo, né, sempre até ele não conseguir mais de verdade. Então, a gente trabalha com essas questões de prevenção e tratamento de problemas respiratórios e acompanhamento pós-internação, muitas vezes que por longos períodos e com algumas sequelas, se esse idoso acabou tendo que ficar institucionalizado, tá, gente? Bom, queda, então, é definido como a consequência da falta de capacidade para corrigir aquele deslocamento do corpo durante o movimento no espaço. Então, a gente deslocou aquele centro de gravidade para a área de estabilidade, acabou. Queda. Quedas, então, são relacionadas a uma situação dinâmica e quase sempre vão envolver a marcha. Algumas vezes a gente pode ter a queda parada, a queda estática, né? O paciente está parado, ele pode estar com algum tipo de alteração vestibular ou perder o input visual, não enxergar alguma coisa, quando vê, ele oscila e cai, estático. Mas, em geral, vai ser durante habilidades dinâmicas, né? E com o envelhecimento, muitas condições fisiológicas e patológicas vão trazer predisposição para a diminuição do equilíbrio, e isso vai trazer maior risco de queda para os nossos idosos. Vocês estão ainda, né? Não caem não, né? Beleza. Bom, galera, são 10:08. A gente vai entrar nas condições patológicas da senilidade aí, que podem causar risco de queda. Da agora para o final é papum. A gente vai matar isso rápido. Eu vou fazer o quê? O chato, rançoso aqui. Vou fazer a chamada. Depois disso, a gente para 5 minutinhos, toma uma água, dá uma alongada e a gente mete bronca, pra gente acabar cedo, tá bom? Então deixa eu só fazer a chamada aqui. Chamem seus amigos, a hora é agora. Acorda quem não entrou aí. Já acabou a aula, professor? Não, é intervalo, Dai. Só para dizer presente. Voltou meu áudio. Ei, que bom. Idosa! Tudo bem? Tá vendo só, Rodrigo, como é que foi? Como é que estão as coisas? Horrível isso, hein? Alexandra, você está entre nós? O senhor lembra por que ela é idosa, né? Lembro. De vocês eu lembro sempre. Alexandra está entre nós? Alexandra. Ana Paula está por aí que eu vi. Angélica Patriota. Ana Paula, acabei de te chamar. Jéssica, já vi. Você tem que falar com o pessoal do seu grupo, que você é do grupo do Brendo, e foi a mesma coisa que eu falei com ele no início da aula. Converse com o seu grupo. Beleza? A nota está certa. A Angélica não está aí. Antônia Luzirene está entre nós. Antônia Luzirene, acho que nem prova fez. Beatriz Gomes está entre nós. Blenda está aí. Brendo esteve por aí. Não sei se continua. Não vai dar falta, não. Carla Rayane está por aí. Carla. Carmen está aí. Caroline está aí. Aqui. Conceição. Oi, Carmen. Caroline está aí também, não tá? O professor já chamou meu nome? Eu já, Angélica. Eu tinha te dado até falta aqui. Caroline está aqui. Não, é porque eu Conceição. cheguei do plantão e fui tomar um banho rapidinho. Tá bom. Conceição fala comigo no WhatsApp direto. Cadê Conceição? Daiane tá aqui. Débora tá aí? Não vi Débora hoje. Estou aqui, presente. Eu sei, Daiane. Cadê a Débora, Graça?
Débora não tá aí. Eduardo tá por aí? Aí, acabou de aparecer aqui. Boa, Eduardo. Franciele tá por aí? Tô te vendo, Eduardo. Franciele. Não. Gabriel Azevedo e Gabriel Tinoco. Gabriel Tinoco é turista, né? Gabriel Azevedo, tá por aí? Não, nenhum dos dois. Gabi Cavalieri e Gabi Cavalcante. Ingrid e Jandiara. Ingrid e Jandiara, não. Jaqueline não tá aí. Jaqueline vai bater o recorde, não vai assistir uma aula o semestre inteiro. Jéssica com C tá aí. Jéssica Paiva tá aí. Jonathan, você tá por aí? Jonathan. Jorge Henrique tá por aí. Joyce. Joyce entrou, não entrou? Joyce. Professor, bota minha presença aí. Fica tranquilo, Jéssica. Cara, então, quer saber quantos tem, Carmen? 50. Karine Ribeiro, Larissa Almeida, estão por aí? Eu sei, Brando, eu te dei presença. Karine Ribeiro e Larissa Almeida. Larissa, eu acho que é a Cássia Larissa, não tem um negócio desse? Que eu fiquei procurando quem era a Cássia, quem era a Cássia. Ana Paula, eu dei presença também. Cássia Larissa, quem é Cássia Larissa? Gente? Letícia da Conceição, eu vi aí hoje. Letícia Lopes, você tá por aí? Letícia Lopes. Colocou lá no bate-papo, professor, eu. Ah, Conceição, né? A Conceição eu já vi. Eu conheço você já pela fotinho. Lívia tá por aí que eu vi. Eu. Lucas tá por aí, Lucélia tá por aí, Luísa Bastos tá por aí. Blenda dei presença também. Luísa tá por aí? Maria tá aí. Maria, cadê Matheus, hein? Matheus também tá batendo recorde junto com a Jaqueline. Matheus não tá aí. Professor Matheus Tomás? É. Eu não sabia que ele estava nessa turma, não. Pois é, Nay. Nayara tá aí, Renata tá aí. Renata Henrique também viu, vi que entrou uma hora, não sei se ela conseguiu ficar. Simone Dias, tá por aí? Simone. Não. Tássia, outra recordista. Thaísa, tá por aí? Tayane Turra. Eu tô aqui. Ei, Tayane, bota tua câmera, tô com tanta saudade de ver você, Tayane. Deus me livre. Thaís Pereira, uma vez, Tayane. Thaís tá aí? Não, tá no CrossFit. Essa hora ela tá no CrossFit. Thaís Tiara, então, pergunto, não sei porque eu pergunto. Thaís Tiara está entre nós? Thalita e Tayana estão aí? Eu tô, professor. Oi, Tayana. Tá na neve aí, cara? Thalita não. Tiago tá aí, Vanessa tá aí. Vitângela, gente. Vitângela, pelo amor de Deus, gente. Turista, junto com Jaqueline, com Matheus, com Tássia. Vitângela nem a PS fez. Enfim, né? Ô, Rodrigo, como é que Oi, vai Mi. ser as aulas práticas aí? Vai ser lá na Clesan? Ou vai ser... Eu quero muito que seja na Clesan, porque eu queria que tivesse espaço pra gente ficar num lugar amplo, assim. Não pode ser lá no laboratório lá do mestrado, não?
Podemos conversar sobre. Vai ser qual? Mas naquele prédio eu acho melhor que lá na faculdade. As salas da faculdade não são tão amplas assim. Aquela dos tatames azuis no chão até que é. Mas aí eu fico pensando em levar um idoso, aí eu teria que ter uma cadeira para colocar, é mais complexo. Assim, acho que na Clesan seria melhor. Ah, entendi. Mas aí a previsão para começar semana que vem, né? É, mas é uma previsão. E talvez não role, porque amanhã é feriado e a turma de amanhã vai ficar atrasada em relação a vocês. E aí deve ter que acertar ainda 1, 2 semanas para ficar tudo certinho e aí para dar as aulas juntos. Assim. Então, comecem a se pensar sobre, mas não vai ser de sopetão, eu sempre vou avisar antes. Senhores, tá bom, Brendo. Vai para casa, pega um Wi-Fi aí, rapaz. Ó, 8 horas, né? 8h10, não, 8h10, vai. Vocês sei que vocês falam 8h05, volta 8h10. 8h10 no máximo, a gente termina esses slides e vai para casa. Tá? Descansa aí o celular da Jéssica, descansa quem tá no 4G. 8h10 a gente continua.
Hey, Joe, let it go. Ufa. Let it go, let it go. E Daiane, eu não tô te ouvindo. Você tentou falar alguma coisa? Que ficou uma luzinha acendendo. Vamos nessa, galera? Vamos terminar esse trem, né? Então, ó, quais seriam, então, as condições patológicas que teriam como causas intrínsecas a queda? Obviamente, né, todos os acidentes vasculares encefálicos, acidentes isquêmicos transitórios, hemorrágicos, todos eles trariam uma perda de função motora e sensorial, alteração de percepção visual, alteração de consciência, sequelas importantes no corpo, como alteração de sensibilidade, alteração cerebelar, e principalmente, né, o fator agudo ali do AVC, ou do AVE, que é você ficar fraco num dimídio do corpo, né, num lado do corpo, de forma rápida. E esse indivíduo, às vezes, cai do nada, assim que ele percebe que, de repente, ele teve um AVC. Né? O que aconteceu? Que a senhora caiu? Aí, quando vê, ela está com a boca lateralizada, fraqueza no braço, fraqueza na perna, e o sintoma do AVC apareceu justamente na queda, né? Quando a idosa tentou levantar. Demência, porque a maioria dos indivíduos vai ter diminuição da percepção de perigos. Na demência, o indivíduo também perde a autonomia. Parkinson, esclerose múltipla e ataxias, né? Todas essas doenças vão ter como curso natural alterações da marcha, lentidão na marcha, uso de medicações que podem causar confusões motoras e psicológicas e psiquiátricas, perda de equilíbrio e distúrbios posturais. Marchas alteradas, e aí por qualquer doença ortopédica, né, por artrite, artrose, doenças neuromusculares, fraquezas importantes, vão dar uma marcha alterada, então aqueles joelhos supervaros, ou joelho valgus, né, a artrose clássica de idosa, né, o uso de polifarmácia, né, então medicamentos usados aí associados podem causar toxicidade, pode causar efeitos sedativos, antihipertensivos muito graves, né, e aí antihipertensivos que são diuréticos, o idoso tem que sair, né, com urgência para ir ao banheiro, isso provoca queda. Então, às vezes a queda tem a ver com a medicação. Ainda pensando em causas intrínsecas, né, o declínio da visão, e aí marca com asterisco amarelo aí quando vocês forem imprimir, ou quem for botar no caderno. Declínio da visão é importantíssimo quando a gente fala de queda em idoso, tá, gente? Então, todas as alterações possíveis, glaucoma, catarata, degeneração da mácula, né, pupila, acuidade visual, todas essas alterações que a gente já estudou aí de visão, cursam, infelizmente, com aumento do número de quedas, tá? Presbiacusia, né, que é aquela alteração na audição. O excesso de cera também pode estar associado aí à redução de equilíbrio. Cera demais no ouvido pode estar alterando ali o seu sistema vestibular. Fraqueza muscular, né, e aí muito causado pelo sedentarismo. Instabilidade postural com perda dos reflexos de proteção. Você para de ter aquelas estratégias de tornozelo e de quadril, que são estratégias clássicas que você recupera o equilíbrio, né, quando deslocado. Aumento da oscilação do corpo. Isso é um dado importante. Eu acho que eu nem comentei com vocês quando eu estava falando de estabilidade postural, naqueles slides lá da base de suporte. Mas todos nós, ao ficarmos em pé, a gente não está em equilíbrio estático total. Não existe. É um termo que é escrito, que a gente vê e fala, a pessoa está em pé parada. Ninguém está parado. Todos nós, em todo momento, a gente está com mínimas oscilações do nosso centro de gravidade. Minimamente para frente, minimamente para trás, né? A gente nunca está parado, estático totalmente. Óbvio, né, que essas percepções são muito pequenas, muito mínimas, que não é, né, nem parece que a gente se mexeu. Às vezes a gente está parado o tempo todo, mas a gente está com uma leve oscilação. O próprio batimento cardíaco, tá? A nossa circulação faz o nosso corpo ter uma mínima, micra oscilação, gente, milimétrica. Beleza? Então a gente está o tempo todo oscilando, mas aumenta essa oscilação, tá, gente? Aumentam os tempos de reação, a gente responde com mais devagar, né? Mais lentidão. Diminuição das integrações de todas as sensibilidades, né?
que a gente conversou aqui quando perde a visão, a parte vestibular ou a somatosensorial. Fatores extrínsecos que vão gerar queda, galera. Obstáculos ambientais. A maioria das quedas, queridos aluninhos, acontece em casa, no lar. Então, presença de escadas, tapetes, objetos, animais, assoalho, né, revestimento no assoalho, superfície quando está molhado, o idoso não percebe. Quando está muito limpinho, acabou de encerar o chão. Saindo do banheiro quando está molhado, piso úmido, você escorrega o pé. Calçados que escorregam do pé, que não fixam no pé. Móveis, andadores, né? Tudo isso é barreira, é um fator barreira. Atrapalha o idoso no seu ir e vir dentro de casa. E na rua? Camas que podem ter no hospital sem grade, degrau sem sinalização, né? Buraco, falta de acompanhante, enfim, né? Na rua, então, a gente pode falar de um monte de barreira, né? E, como fator extrínseco, algum medicamento que afete o equilíbrio diretamente, tá? Que é multifatorial, né? A medicação é extrínseco e intrínseco. Bom, então, as quedas acidentais vão ser causadas por uma combinação dos fatores, né? Com os riscos do ambiente. Bom, a postura corporal, né? A nossa estabilidade postural que a gente estudou, então, está associada à diminuição da sensibilidade proprioceptiva, a gente não saber mais a nossa posição do corpo, também com uma diminuição dos reflexos, diminuindo a resposta muscular também para a gente manter o nosso controle postural, né? Quando a gente vai ficando fraco, a gente perde tônus muscular e aí a gente tem mais oscilação da postura estática, né? Então, quando a gente está aqui, né, adulto, fica em pé, parece que a gente está parado, a gente tem só essas milimétricas oscilações. No idoso, essas oscilações são mais perceptíveis, né? Então, é o idoso que está parado, aí de repente ele faz as balanças, você fala, o que foi, vó? Nada, né? Você vê que ela dá uma leve balançada. Eles têm essa oscilação de postura aumentada, normalmente, tá? De um modo geral, os homens tendem a caminhar com uma base aumentada, né? Então eles alargam a base de suporte para manter a área de deslocamento do centro de gravidade maior. Então é uma estratégia que o cerebelo usa muito, né? Quem tem doença no cerebelo, andar com as pernas bem abertas. Porque aí você mantém o centro de gravidade jogado ali no meio, e por mais que você oscile, você não cai, né? Então é bem comum os idosos, né, caminharem com a base aumentada, ou andar mais firme, postura mais fletida, né? Já as idosas usam uma base mais estreita e oscilam um pouco mais. É bem comum, né, associar queda à pressão baixa, a gente chama essa condição de hipotensão postural, né? É um fator importante que favorece a queda, e a pessoa, né, do nada tem uma queda de pressão. A pressão que deveria estar 12/8 vai ficando 10/6, 9/5, caiu demais. A pessoa geralmente desmaia, né? Acontece com muitas pessoas, principalmente quando a gente faz movimentos muito bruscos, né? Passar de deitado para sentado, sentado para de pé muito rápido, pode acontecer hipotensões. Bom, à noite, né? O idoso que toma o diurético dele lá para fazer xixi, diminuir a pressão, ele acaba indo fazer a sua urinar, né? Algumas vezes, quando não uma vez, mais de uma vez à noite. E nessa o idoso, tô apertado, levanta rápido. No escuro, faz uma hipotensão, cai. É comum a beça ter quedas nesses momentos aí. E aí, por sorte, o quarto geralmente é um lugar mais protegido, né? Tem um colchão que é macio atrás, a cama geralmente não tem nada que, né, oscile muito a cabeça, o armário, se for um quarto mais espaçoso, fica mais distante, então o idoso acaba caindo no chão. Tem muita família que protege o chão, coloca um carpete no chão, coloca objetos macios nas beiradas das cômodas e dos armários, para que se o idoso cair, ele tiver como apoiar num lugar macio. São adaptações que a gente pode sugerir. Quais são as consequências da queda, gente? Complicações que muitas vezes comprometem a qualidade de vida, né? Então, são lesões que podem ser permanentes, como as dores. Então, a pessoa caiu, já tem 2 anos, mas ela tem aquela dorzinha na costela, né? Que ela deu uma caída de mau jeito e ainda dói. Até hoje a coluna dói. Aquelas microfraturas, microfissuras que podem acontecer, principalmente em vértebra, né? Quando cai de costas ou cai de bumbum, faz aquela consolidação espontânea e nem percebe, mas está com uma dorzinha sempre a flexionar e rotacionar o tronco. Hematomas subdurais, então é super comum o idoso cair e aí depois de algumas semanas começar a ter um rebaixamento de nível de consciência e tal, quando vai investigar, está com um hematoma antigo da queda que foi de meses atrás, que está aparecendo ali na tomografia.
Algumas faltas, né, de habilidade, que a gente chama de disabilities, né, desabilidades de comprometimento da mobilidade ativa, restringe marcha. Às vezes, né, a queda pode cursar com a necessidade de institucionalizar o idoso para que ele fique bem atendido e, muitas vezes, risco de morte. Então, as consequências são importantes, né? Quedas frequentes e consequentes lesões são fatores de grande importância para a gente institucionalizar o idoso. Então, o idoso que mora sozinho ou que mora com a família, mas que ele tem caído muitas vezes, né? Caído mais de uma vez por ano, mais de 2, 3 vezes por ano, é um idoso que está com um risco muito grande de fraturar, hospitalizar, e ou ele vai precisar de um acompanhante, de órtese nem se fala, né? De uma bengala, de um andador, alguma coisa, às vezes de um acompanhante, e quando não, institucionalizar, né? Então, a queda é um indicador importante da fragilidade do indivíduo, né? Da parte de funcionalidade. E sugerem algumas doenças. Então, aí o idoso começa a investigar. Ele está com problema de anemia, ele está com problema de neurológico, ele está com problema no sangue, está com problema de diabetes, tem que investigar, né? Tem que ser analisadas sempre com uma atenção bacaninha aí, né? Com a frequência de quedas que tem acontecido. E lembrar que a queda é causada por uma combinação. Então, vê se são só fatores intrínsecos. Às vezes, os fatores extrínsecos estão contribuindo mais do que os intrínsecos, né, galera? Então, observem isso. E, às vezes, o problema não é institucionalizar o idoso. Às vezes, é só fazer uma mudança no ambiente mesmo. Muitos estudos hoje falam, então, sobre os fatores de risco, né, para idoso. As principais causas, então, esses, né, tropeços, com perda de consciência, queda da própria altura, alteração vestibular, pressão arterial baixa, uso de sedativos, doenças cardiovasculares e neurológicas, levando a uma agudização de um quadro que vai fazer a pessoa cair. Quem já caiu tem medo de cair. E essa frase aqui é uma das frases principais, né? Então, o idoso que cai uma vez, que cai 2 vezes, ele começa a ter medo de querer fazer até fisioterapia. Até para a família convencer que tem que ir lá, a dona Vanessa, fisioterapeuta, 2 vezes, 3 vezes na semana fazer exercício com ela, ela não quer. Porque ela acha que se ela for no play do prédio dela, se ela descer a escada, ela vai cair de novo. E aí você faz fisioterapia, e a velhinha só fica em casa. Não anda nem dentro de casa, não vai nem ao banheiro sozinha. E a gente tem que construir isso juntos, né? Perder aquele medo, trazer a segurança de volta. Geralmente as causas são multifatoriais, né? Podem ser intrínsecas, extrínsecas ou multifatoriais. O objetivo é identificar, então, os fatores que dá para a gente corrigir, mesmo das causas intrínsecas, né? As extrínsecas nem se fala. Das intrínsecas a gente tem que tentar corrigir. Reduzir, então, a recorrência e a hospitalização. Uma única queda não significa risco de quedas subsequentes, mas pode ser um fator de risco para que ela caia de novo. E quedas recorrentes, né? 2 ou mais quedas em 6 meses define, então, o que a gente chama de idoso caidor. É o idoso que cai com frequência. Mais de 2 quedas num semestre é um idoso que está com um risco alto aí, tá? De se machucar. O que a gente vai ter que fazer como terapeuta, galera? Avaliar como é que está a mobilidade, flexibilidade, o equilíbrio, a marcha, né? Fazer testes de queda, teste de função, análise de força muscular. Avaliação cognitiva, visual e psicológica. Então, a gente tem que indicar para a família, né? Como é que é o calçado dessa pessoa, como é que é o dia a dia, como é a casa, o que tem de barreira. Fazer análise com oftalmo, fazer análise com psicólogo, né? Se for realmente uma questão ali só de medo. E rever os medicamentos com a equipe clínica, com o geriatra dela. Em geral, né, gente? Para avaliar a instabilidade no idoso, a gente vê o histórico de quedas. E a gente vai dizer se o início foi súbito, gradual e qual é a frequência. Quais são os fatores ambientais envolvidos. Se o idoso estava em atividade na hora da queda, se ele estava parado, se estava fazendo alguma coisa, o que ele estava fazendo. Se teve tontura junto e vertigem. Se usa medicamento. E qual foi a direção da queda. Foi para frente, foi para o lado, foi para trás, né? A causa da queda, a gente vai ver se ela foi sensorial. A gente vai avaliar, então, pedir para ser avaliada a parte da visão, a propriocepção, a parte vestibular, né, os 3 fatores que mais influenciam no equilíbrio. Ver se é algum mecanismo efetor, né, se é força, se é arco de movimento, se é resistência muscular. Às vezes é cansaço, né, o cara não conseguiu chegar no banheiro, caiu no caminho.
O que ele tem? Ele teve tontura? Ele tem percepção? Ele tem visão? Não, não tem nada. Ele só cansou. Ele fadigou. Então é falta de resistência, algumas vezes, no mecanismo efetor, né? Ou sendo processamento central, né? Se ele tem algum problema, então, de condição que seja no sistema nervoso central dele. Se ele não está mais conseguindo ter uma condição bacana. A avaliação funcional vê o alcance em pé, habilidades e mobilidades, e a avaliação do ambiente, sempre importante, tá, gente? O maior fator aí de importância é a prevenção da queda, gente. Se a gente conhece os riscos, a gente consegue evitar os riscos, tá, gente? Então, todos os programas que envolvem idosos ativos, né, que ficam em pé, que andam em grupos ou individuais, eles vão ter trabalhos, né, com educação e saúde, que vai estar formado por profissionais como educadores físicos, fisioterapeutas, enfermeiros, que vão contribuir para evitar a queda, né, com orientações básicas do dia a dia. Atividades com exercícios simples, queridos, não é nada complexo, tá? Que entendam a capacidade e a necessidade daquele indivíduo. Então, é fortalecer os músculos que deixam ele em pé. É ganhar condicionamento físico, condicionamento aeróbio. É trabalhar tronco, sabe? É não deixar o tronco ficar anteriorizado. É trabalhar a superfície instável. Diminuir a base de suporte, né? Para os idosos, para eles andarem com uma base diminuída, eles começarem a treinar as reações posturais. Trabalhar as reações posturais, empurrar esse idoso, segurar ele, deixar ele controlar a força, empurra para o outro lado, mantém dentro de uma base de sustentação fixa. O sucesso da sua terapia é a qualidade de vida dele e o bem viver, sem quedas, né, principalmente. Ainda assim, quando a gente não previne, a gente tem que reduzir o risco de fratura. Então, a gente tem que indicar, né, protetores de quadril, calçados antiderrapantes, né? Instalação de antiderrapantes, inclusive na casa do indivíduo, na escada que tem na casa dele, no portão dele, para ele ter que descer algum degrau, né? Trabalhar com a parte de engenharia ali para que ele consiga se deslocar bem dentro de casa, colocar algum tipo de barra na parede, né? Para que a gente previna a queda, por mais que a gente, né, não consiga. Cara, o cara continua caindo 2 vezes no semestre. Mas agora a casa dele está toda adaptada, está tudo emborrachado, acolchoado, está com barra, está com antiderrapante. A gente está tentando fazer com que a queda não seja uma queda que hospitalize ele. Então é exatamente isso, né? Usar um andador, usar uma bengala, orientar o familiar a sempre posicionar ele sentado de ferro na cadeira, colocar um cinto de segurança para ele não ter nenhum tipo de queda da cadeira, né? Evitar que o problema maior aconteça. A aplicação de órteses para marcha, como andadores, sempre vão ser importantes quando o idoso realmente tem risco de queda alto e não está revertendo com a sua terapia. Então é importante você colocar, por mais que depois você tire, é interessante para você ter segurança no seu trabalho. Sempre evitar tapete, usar suporte, né, para barra no banho, barra no corredor. Evitar animais dentro da casa, isso é bem comum. Eu atendi, antes da pandemia, vou voltar a atender agora, se Deus quiser, uma idosa de quase 100 anos, e ela tem 5 cachorros enormes dentro do quintal da casa dela, e os cachorros entram em casa. Ela gosta de 2, os 2 mais preferidos entram em casa. Os outros 3 ela deixa mais lá fora, que são dos filhos dela. Mas ela tem um cachorrão na sala dela, quase sempre. É que o cachorro sabe que ela, né, parece que protege, né? Não derruba, não faz nada com ela, mas é um fator preocupante. Uma hora que ela tem que sair e fazer uma coisa rápida, ela levanta do sofá e vai andando, às vezes ela pisa na patinha do cachorro, sabe? Preocupante. Cuidado, galera. Então, alguns dispositivos que podem auxiliar o idoso a ser independente no lar e evitar quedas são essas barras laterais na privada, ó, que o idoso pode se segurar, se apoiar e levantar sozinho, o assento aumentado na privada, barras, né, no chuveiro, assento no chuveiro para o idoso conseguir se lavar sem precisar ficar em pé. Assento, dependendo do tamanho do banheiro, ó, uma barra e fica em frente ao assento dele sentar e levantar do vaso para ele conseguir se apoiar para levantar. Barras nos corredores, step para sentar, para deitar e levantar da cama, ó, podem servir super, né, para o idoso não ter que dar aquele pulinho, nem dar aquele pulinho para subir nem para descer. Andadores, numa casa com tapete, mesa de centro, que não pode ter, senão esse idoso nunca vai nesse sofá. E é isso, galera. O que eu queria que vocês fizessem para essa semana como tarefinha? Indiquem aí, na casa de vocês, se vocês forem receber um idoso, quais seriam as principais barreiras e quais os facilitadores que vocês têm.
é para fazer individual, para postar lá no Classroom, para a gente discutir semana que vem. Aí, semana que vem, a gente já vai entrar, provavelmente, nas situações ósseas, né, na osteoporose, nas fraturas e nos tratamentos de fratura. Fala, Thiago Muniz. Não. Os facilitadores que, no caso, nós temos que colocar, ou os Levantou a facilitadores... mão, não está saindo sua voz, cara. Fala, não está saindo, não. Não? Espera aí. E agora? Tá saindo? Pra mim tá. Eu não estou ouvindo nada, Thiago. Você está tentando falar? Liga o microfone de novo. Pra mim também tá saindo áudio, Thiago. Tá ouvindo, professor? Aqui tá Não saindo está o saindo áudio sua dele. voz. Nem seu, nem da Daiane. Aí tá saindo, gente? Tá. Gente, Aqui mil tá saindo. perdões. Vocês estavam me ouvindo bem, gente? É que eu grito muito, né? Porque eu tava com fone, ó. Eu tava sem fone. Eu que não tô ouvindo vocês, que o fone tá ligado aqui. Vocês estavam me ouvindo, gente? Sim, ouvindo muito bem. Fala, Thiago, desculpa. Estávamos te ouvindo, professor. Eu tô sem fone aqui. Sem fome, sem fone. Olha, gente. Tô aqui falando, ainda bem que o fone captou, né? Fala, Thiago. Não, a dúvida que eu entendi. As barreiras que tem aqui na minha residência, né? Eu tenho que indicar. E os facilitadores que, no caso, eu teria que adaptar ou que tem? Não, os que tem. O que tem na sua casa que facilita o ir e vir de alguém que pode ser idoso? Ah, meu amigo. Pensa. Tem alguma barra? Tem alguma luminosidade no lugar específico? Lá em Escreve, Thiago. Não é para falar agora, não. Semana que vem, meu amigo. Fala, Jéssica. Professor. Valeu, obrigado. Oi, Lívia. Fala, Lívia. Já cortando a minha amiga Jéssica. Nesse caso, o senhor só quer escrita mesmo, não precisa de imagem. Só. Não, só escrito. Tá, porque aqui em casa não tem nenhum idoso, então eu quase lá, mano. Isso aí. Então deve ter um monte de barreira, né? É bom você pensar aí. Daqui a pouco você envelhece, vai vendo aí, ó. Fala, Jéssica. Professor, eu vou ter que sair porque meu celular vai descarregar, tá com 4%. Eu também, né? Porque acabou a aula, Jéssica. Tô aqui infernal ainda. Eu vou sair também, acabou a aula, figura. Olha isso. Não, calma aí, anotação dos outros. Olha isso. Amarelo. Boa sorte aí. Boa noite, queridos. Então é isso que a gente tinha para conversar hoje. Semana que vem a gente se vê. Não é feriado, não, né? A gente se vê sexta-feira que vem.